cuidando de você. Olá, mais um episódio do canal Cuidando de Você, e hoje eu tenho um convidado muito especial, porque inclusive eu fui convidado para o podcast dele, junto com o Thiago, no Estema Podcast. Então vai ser um assunto que eu particularmente gosto muito, que a gente vai falar de exercício, de dores, recuperação. Então, e antes de mais nada, eu sou sempre cobrado aqui, né? Siga o canal, coloca no sininho do YouTube. Então, todas as terças-feiras a gente sempre sobe um episódio novo. Então, para a gente sempre falar de saúde, produtividade, qualidade do sono, o quanto que a sua saúde mental influencia na sua vida profissional, pessoal, nas suas relações. Então, a gente vai sempre trazer um monte de assunto para poder cuidar de você. Afinal, cuidando de você é isso. E como um convidado muito, muito especial, Fábio Bessa, é um prazer ter você aqui. Eu gravei no Estema Podcast, né? Então eu tô minimamente retribuindo um pouco do carinho, mas muito mais do que isso, apresentar o Fábio também, porque além dele ser fisioterapeuta, e também hoje ele é o responsável pela Care Club. Quem não conhece a Care Club, você vai poder falar melhor, mas a Care Club é um ambiente, um espaço de saúde integrativa. O que seria a Care Club, na verdade? Care Club, na verdade eu sou o head... Não, primeiro, obrigado pelo convite, cara. Não, agora eu não fiz a apresentação sua ainda, né? Então, mas, do outro lado aqui é até estranho. A gente grava sempre no Estema, né? Sobre esporte e carreira, gravamos seu episódio, que foi um sucesso. Então, o pessoal depois querer ouvir um pouquinho mais da sua história, um baita episódio. Sim. Mas a Care Club é uma clínica de medicina do esporte. Ela é uma clínica com medicina integrativa também, sempre com um pano de fundo ali de cuidar de quem quer praticar atividade física, para usar isso para mudança de hábitos, né? Colocar hábitos saudáveis. Então, é uma clínica multidisciplinar. E aí, até para a gente voltar e fazer a apresentação do Fábio bem feita, né? Então, ele é fisioterapeuta, ele é responsável pela Care Club, como a gente falou, host também do Estema Podcast, que inclusive convido você a seguir também o canal deles. Muito legal o canal deles, eles têm diversas personalidades. Eu nem sei por que eu fui convidado lá, mas ele tem personalidades muito incríveis, ex-atletas, profissionais, executivos, que usam também o esporte como ferramenta de mudança da vida deles. Então é um canal super legal que você tem que ouvir e escutar. Vai te trazer muita motivação e muita transformação na sua vida. E além disso, também ele é coordenador e gestor da pós-graduação do Instituto Central do Hospital das Clínicas. O que seria isso, inclusive? O Hospital das Clínicas, ele tem vários institutos. Então, quando a gente fala HC, né, você tem o Instituto do Coração, você tem um Instituto de Psiquiatria, um Instituto de Ortopedia e você tem um Instituto Central. Dentro do Instituto Central tem a divisão de fisioterapia, que aí tem alguns cursos de especialização lá dentro. Legal. E eu sou responsável por 2 deles, né, que é o de fisioterapia musculoesquelética, que é para profissionais que já formaram e que querem se especializar em tratar dores musculoesqueléticas, e a parte também do aperfeiçoamento de fisioterapia esportiva. Então eu cuido da gestão desses 2 cursos, que legal. Né? Que são para profissionais, para quem já formou. Profissionais da saúde. Para fisioterapeuta. Perfeito. Então o fisioterapeuta formou, ele quer fazer uma especialização, a gente tem esses cursos que são vinculados ao Instituto Central do Hospital das Clínicas, que é da Faculdade de Medicina da USP. Legal. Fabião, agora vamos lá. Bessa, né? Se apresenta um pouco, cara, como que chegou o Estema para você, todo o trabalho que você está fazendo, não só na Care Club, mas que agora, inclusive, ele é maratonista, acabou de finalizar a maratona de Chicago. Acabei de voltar de Chicago, minha primeira maratona. Falei da importância do ambiente, né? Porque a gente vai conversar, eu não... Tive aquela infância de fazer aula de tênis, também joguei tênis na infância, ali no interior, né? Eu sou de Cruzeiro, que é uma cidade próxima de Aparecida do Norte. Então, sabe aquela infância que o pai coloca no karatê, coloca no judô? Então, eu pratiquei um pouco de tudo, nunca fui bom de futebol, por exemplo. Era canhoto ruim, sabe? Aqueles que são o último a ser escolhido na escola. Mas jogava, ia lá, ia no gol, tomava bolada lá no futebol de salão, gostava de participar. Mas, assim, eu acho que talvez na infância, a atividade física, assim, que fez parte da minha vida um pouquinho mais recorrente. Eu fiz aula de tênis, que era um clube, né? O Cruzeiro. Então, participava de campeonato, meu pai jogava tênis. Então, acho que foi um pouco mais essa fase ali que eu tive com esporte um pouquinho mais recorrente ali. Depois disso, fui estudar fisioterapia em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E aí, como que chegou a fisioterapia para você? Cara, sua família é de medicina? Não, cara, assim, eu tinha uma prima que era fisioterapeuta, tenho
parentes, assim, que são da área da saúde, mas... Sabe aquela fase com 17 anos que acho que todo mundo passa, que você já tem que escolher alguma profissão e eu tinha muita dúvida, assim, do que eu ia fazer. E tinha uma irmã de um amigo meu, do Fabrício, a Sâmia, que ela já estudava em Volta Redonda fisioterapia. Eu lembro que o Fabrício chegou um dia e falou, pô, eu vou fazer fisioterapia também, né? Tava todo mundo, aquela molecada de 17 anos que mal sabia o que ia fazer. E aí eu lembro que eu e mais outros 2 amigos lá, a gente se interessou e acabou indo estudar. Então foi muito aquela coisa de não saber o que fazer. Eu gostava dessa coisa de cuidado, né, de conversar, mas não tinha, assim, talvez uma vocação. Mas foi uma surpresa grata, assim, porque durante os primeiros anos ali eu já fui me interessando muito por parte de anatomia, de fisiologia, que são aqueles primeiros contatos. Na época a gente estudava com cadáver, né, tinha os corpos no formal, e aquilo, tipo, você vendo ali, desde cedo ali, a fisiologia, a anatomia, aquilo, não sei, foi me interessando, cara. E aí foi realmente, entre aspas, uma sorte ali, cara. Um acaso que deu muito certo ali. E aí, e até uma curiosidade, aí você fala de anatomia, tudo, mas de forma geral. E aí, como que foi indo o esporte, de fato, para sua vida? Então... Aí, bom, dos 17 aos 21 fiz a faculdade, aí vim aqui para o HC, para esse Instituto Central que eu expliquei, fazer a minha especialização em fisioterapia musculoesquelética. Que seria a sua residência. Que seria a residência, porque você fica um ano integral, assim, como se fosse mais um ano de faculdade. E dentro do Hospital das Clínicas, a gente tinha um ambulatório de medicina esportiva, né, que estava começando, inclusive a residência de medicina do esporte, né, que hoje médicos fazem a residência em medicina do esporte, estava começando, assim, era a primeira ou segunda turma, e eu tive a sorte de, na fisioterapia, a gente ter um ambulatório que era dividido, você tinha os médicos residentes que faziam medicina do esporte, inclusive o fundador da Care Club, o Gustavo Maglioca, que faleceu recentemente, médico do Palmeiras também. Ele era R2, R3, estava na época que o César Cielo eles estavam formando aquele grupo lá, o Pro 16, para poder, que ganharam tudo, Mundial, Jogos Olímpicos. Então o Gustavo já acompanhava esse pessoal e a gente passava no mesmo ambulatório que eles. E ali eu já queria trabalhar com musculoesquelética, eu gostava de esporte como espectador ali, e aí juntou uma coisa com a outra, cara. Realmente foi quando eu comecei a ter uma prática com esporte muito mais constante, assim, de atender atletas de perfil amadores. No HC era muito paciente do SUS, né? Então eram pessoas simples que praticavam, que tem a sua função, que era motoboy, era pizzaiolo, e o cara corria maratona. Então, e aí tinha alguma lesão e ia pra gente lá no HC. E o ano seguinte dessa especialização, eu acabei conseguindo ficar numa posição que a gente chama de preceptor, que você vai supervisionar o estágio de quem vai entrar no curso que você cursou. E eu apliquei para o esporte. Então, o meu segundo ano no HC foi como supervisor no ambulatório de esporte. E foi ali que começou, assim, o intensivão tratando atletas, né? Então, isso foi 2009 ali, então já fazem, acho que uns quase 15 anos, 14 anos desde então, né? Então, acho que ali foi um embrião meu, porque quem estava no HC, como eu falei, o Gustavo, o Cássio Siqueira, que foi um dos fundadores da Care Club, o Renan Malveste, que é fisioterapeuta também, que até hoje é o CEO lá que cuida das operações. Eles estavam tudo ali formando a Care Club naquela época. E aí eu fui um dos primeiros profissionais a serem convidados para quando eles foram crescendo de tamanho, né? Então a Care Club era uma salinha na Vila Olímpia, ali na Gomes de Carvalho, não tinha uma sala com 2 macas e um tapume do lado, aquelas drywall assim. E depois eu vi essa expansão de alugar mais uma sala, de entrar os primeiros investidores, alugar o andar inteiro, até abrindo as unidades, né? Então, você estava no lugar certo na hora certa. Então, acho que foi um pouco isso. E aí, até curiosidade, hoje o espaço você cuida de toda a Care Club ou é de uma Não, aí unidade? Até corrigindo, porque senão a galera vai ver, eu não sou o responsável de toda a Care, mas porque, eu sou... inclusive, tem outros lugares além de São Paulo agora, senão o cara tá lá em Recife e vai falar, cadê o Bessa que eu não tô... Então, hoje a gente tem algumas unidades. Isso.
E aí dentro de cada unidade você tem um head que é o responsável de cada serviço ali. Então eu sou o head da fisioterapia da unidade Vila Lobos, né? Então cada unidade a gente tem um head, um responsável pelo serviço de fisioterapia, né? Então pela equipe, pela gestão, pela parte da cultura, mas assim, acho que 70% do tempo eu estou atendendo, assim, eu estou atendendo pacientes ali. O resto a gente está na gestão, nessa parte. E aí a gente vai falar de coisas super importantes aqui, né? Então você que de repente tá com alguma dor, corra que a agenda dele tá lotada, né? Mas, ô Bessa, eu acho que é um assunto importante porque eu tenho visto que antes da pandemia, 49% da população brasileira ela era sedentária. E hoje a gente já tá falando tem alguns estudos dizendo 60% da população brasileira. E saiu um estudo recente, e a gente é muito parecido com o povo americano, seja desde consumo, né? A gente é muito parecido, né, culturalmente falando. E já estão falando que os Estados Unidos, 70% da população americana está sedentária. Então a gente está indo para um caminho que ao meu ver, é meio que um caminho sem volta, pelo menos nessa geração que a gente está, para depois começar a ganhar conhecimento e conscientização de fato e falar, cara, eu preciso ser uma pessoa ativa. Porque aqui eu não tô falando que você tem que ser o próximo maratonista ou então o próximo Neymar, não é ser um atleta de ponta, mas que você precisa ser uma pessoa ativa para diminuir muito as suas questões de doenças crônicas, principalmente. Uhum. E aí eu vejo muito na pandemia que as pessoas falavam de o Covid vai matar, o Covid vai matar. De fato, a gente chegou a ter 800 mortes por dia, chegamos a bater um pico de 900, até 1.000 mortes por dia, mas quem mais mata é o problema cardíaco e mata mais de 1.200 pessoas por dia. E aí eu vi um estudo aqui do SESI, que ele falava assim, realizou uma pesquisa que 52% dos brasileiros hoje que não fazem atividade física, então já aumentou de 49%, já está mais da metade mesmo da população, e os problemas quase dobram entre os sedentários. E o sedentarismo pode levar até 500 milhões de pessoas a desenvolverem doenças cardíacas, obesidade, diabetes e outras doenças não transmissíveis até 2030. Isso quem está falando é a Organização Mundial da Saúde. Então, assim, você que hoje vê muito a questão da fisioterapia, o exercício, dores, como que está essa questão, esse cenário hoje? Não sei também se é onde você acaba atendendo, a Care Club ou outros, é só amadores de alta performance, mas o que você tem visto nesse cenário com relação a, de fato, o sedentarismo, e aí a gente falando de exercício, começar a entrar um pouco em exercício, dores, etc. A gente eu acho que vive talvez numa bolha ali, então o viés nosso é que a gente recebe cada vez mais pessoas praticando atividade física, só que quando a gente se depara, por exemplo, com um estudo desse, a gente vê que não reflete o cenário todo. E a pandemia, infelizmente, teve um pouco esse efeito, né? Ao mesmo tempo que, assim, tem um lado, entre aspas, bom, que foi um boom de materiais disponíveis, gratuitos, de como se exercitar em casa. Então, teve assim, toda crise sempre tem um boom uma ali. Oportunidade, exato. Tem uma oportunidade. Então, por exemplo, hoje, questão de materiais para você iniciar uma prática de corrida, para você iniciar qualquer esporte, com certeza, se você digitar lá no YouTube, no Spotify, você vai achar muito conteúdo. Então, teve esse lado, mas de fato... Então, assim, hoje a gente não tem um problema de falta de informação. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Talvez tenha aquele problema de você selecionar, e aí aquele segundo problema. A gente tem informação já não é mais uma questão. Isso, inclusive, assim... Claro que casos extremos, que não tem acesso à internet, computador, mas a maioria tem telefone celular, a gente no Brasil tem mais do que população. Um celular e meio por pessoa. Então, é muito mais uma curadoria, né, assim, do que é bom ali. Mas você consegue hoje achar razoavelmente fácil informações sobre saúde. Mas eu acho que é um pouco essa questão, assim. A minha área em si, a gente está um pouco enviesado pelo perfil que a gente atende. Então, só chega quem pratica atividade física e é isso, vem crescendo cada vez mais. Inclusive, é uma das razões da gente ir expandindo as unidades pela demanda que a gente tem. Talvez tenha um pouco disso que você falou, de todo mundo associar prática de atividade física com alta performance. Então, até mesmo o caso de você ter comentado assim, você talvez atende amador de alta performance. A maioria não é. A maioria não é. É que normalmente chamam mais atenção, que são o pessoal que está mais exposto na mídia, né? Que acaba usando a rede social para se promover. Então, a gente acha que todo mundo é assim. Sim. Mas garanto, se for passar o dia inteiro com a gente atendendo lá, você vai ver que a maioria é quem está começando a correr, quem começou a fazer uma
uma natação, uma bike, aí, enfim, machucou, começou a jogar tênis, e aí começou a sentir o beach tênis, né? Que hoje aqui lesiona em São Paulo... muito. Falam que eu acho que é febre. o que mais lesiona hoje é o beach tênis. Exato. E assim, no começo é sempre... Uma coisa assim, no começo beach tênis e ainda até vira um pouco o estereótipo, né, aqui da região da Faria Lima, aqui em São Paulo, uma região mais nobre, mas hoje em dia, até no interior, em Cruzeiro, onde meus pais moram, cara, já tem arenas de beach tênis mais acessíveis, então... como qualquer coisa, né? No começo começa um pouco mais restrito, depois aquilo vai massificando. Então eu acho que tem um pouco desse mito, né? Que talvez seja a primeira barreira, que é você achar que para você praticar alguma atividade física tem que ser algo relacionado à performance. Tem a questão também histórica um pouco de... Às vezes você tem alguma... Sei lá, vou dar um exemplo. Você tem uma lesão no joelho... que uma vez lá atrás seu médico falou que você nunca vai poder correr porque seu joelho tem uma artrose e tudo, e aí aquilo cria uma crença limitante que hoje a gente sabe que isso assim, impactou uma geração, sabe? De, eu tenho uma hérnia lombar, então eu não posso fazer atividade física. E a evidência hoje em dia vem mostrando outro caminho, né? Que o exercício, né? Na verdade já vem de um tempo, né? Que o exercício, muito pelo contrário, ele funciona, né? como um remédio para isso. Exato. É claro que você tem situações que você vai precisar dosar melhor, Sim. Mas dificilmente eu vou conseguir pensar alguma situação que eu não indicaria algum profissional para orientar o exercício para aquela pessoa ou a prática, né, de exercício físico minimamente guiada aí por algum guideline da internet que você busque ali. Então, acho que é um pouco isso, cara. É um pouco dessa barreira que a gente tem de achar que, para fazer uma atividade física eu preciso, primeiro, não ter doença nenhuma, eu não posso ter lesão nenhuma, porque, se eu tenho meu joelho com uma artrose, porque, se eu fazer um exercício eu vou machucar mais ainda. Ou eu preciso de alguma orientação para alguém, para eu não estourar meu joelho. E na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes, assim, a gente prefere que você comece a fazer atividade física sem orientação, não seja uma barreira. Claro que sempre vai ser melhor você ter orientação, mas não pode ser um impeditivo, assim, né? Então, você não precisa, a priori, fazer um exame para começar a fazer uma atividade física, né? Porque a maioria vai começar e não vai ter problema. Então, eu acho que é um pouco esse raciocínio que a gente tem que ter. Exato, e obrigado, porque você que está assistindo aqui, eu acho que o Bessa trouxe uma palavra muito importante que a gente fala muito aqui do trabalho do autoconhecimento, que é a questão de crenças limitantes. E essas crenças acabam, muitas vezes, limitando você, como ele falou, de começar alguma coisa, de dar continuidade àquilo que você se propôs a fazer e se dar a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Eu acho que o principal aqui é, como eu sempre falo, a gente vive um lifelong learning, né? Uma escola contínua da vida, onde a gente tem que sair daqui melhor como a gente chegou. É uma obrigação nossa. Então, você que muitas vezes tá achando que, eu tô gordinho, eu não vou fazer, o que as pessoas vão achar de mim? Ou então eu não vou fazer determinada atividade porque eu tô vendo aquele cara da internet ou o próprio Bessa que correu a maratona de Chicago, então talvez ele esteja como é que fala? Me deixando acanhado, então eu tô com medo de começar. Ninguém começou, ele não começou fazendo a maratona, ele começou dando o primeiro passo. O ambiente, como a gente estava falando na prévia, o quão importante é o ambiente que você vive para você conseguir, sim, ser uma pessoa de ter mais consistência, né? Então, hoje ele vive do lado de um ambiente que as pessoas fazem muita atividade física e no final, a hora que você vê, você também está fazendo. Então, assim, é até uma pergunta que eu já ia colocar. Como que as pessoas com limitações físicas, elas podem, por exemplo, combater o sedentarismo? Eu acho que assim, a gente tem uma questão que assim, a atividade física, ela precisa ser incorporado na rotina, né? Porque não é fazendo uma vez o exercício físico que você vai sentir logo os benefícios. Muito pelo contrário, às vezes você vai fazer uma série de atividades físicas. E o corpo não vai mudar. Exato, não vai mudar. Então, os efeitos do exercício físico são sempre crônicos, né? Então, você precisa ali de um tempo compromissado para poder fazer atividade física. E aí vão, assim, recomendações gerais, assim, quando a gente olha o que é uma pessoa ativa, se a gente pegar colégio americano de medicina do esporte, quem faz ali 150 minutos na semana de atividade moderada, leve ali, então 150 minutos, se a gente se dividir em 3 dias ali vai ser um pouquinho mais de 40 minutos, talvez, ali de atividade física
leve, e aí leve incluindo caminhada, porque a gente acha, puta, para eu começar a fazer algo, exercício, tudo, eu preciso de algo muito estressante, às vezes não. Ou 75 minutos de atividade mais vigorosa, né? Então, quando você começa a olhar isso na semana, você vê que não é muita coisa, né? Então, é claro que a gente sabe da realidade de todo mundo, nem é todo mundo que tem essa facilidade, mas essas dicas simples de começar a inserir coisas fáceis na rotina, que você já faça 2 coisas ao mesmo tempo, igual pega os podcasts seu aí da YouCore, que tem muita coisa, vai caminhando, cara, para o trabalho, desce uma estação antes, quem vai de carro tenta, pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana, ter um lugar para você deixar antes da empresa, quem vai de ônibus desce antes. Cara, essas estratégias são muito clichês, mas elas funcionam. Porque se você não coloca dentro do hábito, cara, não vai acontecer. Não vai. E quanto antes você tirar, assim, é claro que tem gente que entra muito cedo, mas já é mostrado que, assim, quanto antes você faz atividade no dia, menos chance você tem de burlar, né? Você pegar e fazer. Porque se você deixar para depois, a chance de você se boicotar é muito, muito maior. Não, eu li um livro o cara que fez o livro foi o cara que criou a Bravos Race, né? Que era a Death Race lá no Canadá. Então, para quem não sabe, são corridas de aventura, né? Então você toma choque, pula na piscina de... Elas são bem raiz ali. Pula na piscina de gelo, aí depois você sobe um negócio lá na grade, então quem tem medo de altura. Então eles criam vários mini desafios ao longo da corrida lá de 5 quilômetros. E essa Death Race você tinha que assinar um termo de morte, etc, porque era abaixo de 20 graus, então você ia no meio da montanha, você podia cair, porque podia ter uma avalanche e tal. E o cara era do mercado financeiro e super sedentário. E aí ele, ao longo do tempo, ele estava estudando que você, como você falou, que fazer atividade física logo, primeiro atividade que você fosse fazer do dia fosse atividade física, ela não só é mais benéfica no ponto de vista de você produzir hormônios de prazer e felicidade, etc., durante aquele primeiro período, mas quando você está fazendo atividade física, você sofre de fato quando você está fazendo. Mas como você está produzindo muito hormônios de prazer e felicidade, quando você passa por esse obstáculo, você vai fazer durante o dia um trabalho muito mais produtivo, porque se aparecerem obstáculos ou dificuldades ao longo do seu dia, você já gravou no seu cérebro, no seu HD ali, falando, cara, eu tive um momento complicado, produzi bons hormônios, então eu consegui passar por isso. Uhum. Então, e aí é como você falou, a probabilidade de você não só ser uma pessoa mais ativa durante o dia, mas você também passar por obstáculos de uma forma muito mais saudável do que uma pessoa que não fez nada durante o dia. E aí ela, não só a probabilidade de não fazer o exercício depois no final do dia, tem gente que prefere, mas diminui muito, mas também você passa o dia de uma forma muito mais estressante. E eu achei super interessante isso. E aí combina muito com o que você falou. Se você consegue implementar isso no começo do dia, provavelmente você vai ter um dia muito mais ativo, né? Que é o objetivo de sair do sedentarismo, né? Exato. Esse é o, assim, se a gente pegar, é o cenário ideal. Mas, por exemplo, eu muito cedo, igual a gente está gravando na hora do almoço, eu atendo muito cedo. Então, eu atendo 6, 7, 8, 9 é o horário que eu tô atendendo. Caramba. Né? Então, às vezes eu tenho janela no meio do dia, eu vou no meio do dia. Sim. Então, assim, o importante é a gente ter um compromisso e saber que o efeito ele é sempre cumulativo. Ele nunca ele vai ser ali imediato. Apesar de depois do exercício, muitas das vezes, ter aquela liberação de endorfina, ter aquele prazer, mas o efeito no corpo, no condicionamento, sempre é um... Então, você tem que se dar ali pelo menos 3 a 6 meses fazendo, independentemente do resultado, porque eu tenho certeza absoluta ali que depois desse tempo você vai sentir diferença. Então, não tem mágica, não tem aquilo, faça desse jeito, mas um princípio básico do benefício do exercício é que ele tem que ser crônico, ele tem que encarar igual você escova o dente, você não... Você vai no banheiro, você vai no banheiro e realmente, cara, você não tem que toda hora escovar o dente, toda hora você tem que escovar o dente. Senão vai cair porque senão vai cair seu dente, Então você vê o benefício ali no médio e longo prazo. E as pessoas, e você que está assistindo aqui, as pessoas não levam em consideração, mas a terceira maior causa de morte, por exemplo, da fase idosa, é queda.
Então, se a pessoa não se fortaleceu, se ela não teve uma vida sedentária, ou teve uma vida ativa e foi uma vida muito mais sedentária, se aumenta muito, não só a chance de doenças crônicas, mas inclusive de morte de queda. Cara, olha a loucura que é isso. Então, assim, preste bem atenção nisso, como que você está lidando com a sua vida, o que você está fazendo e, de novo, qual o ambiente que você vive. Se é um ambiente que as pessoas te ajudam a você ser uma pessoa melhor, ou se você está num ambiente que qualquer mudança que você vai fazer, se vem aquele amigo entre aspas, e para quem não está assistindo, então eu tô fazendo entre aspas, porque tem aquele amigo que fala, eu quero agora começar uma dieta, porque tudo é dieta, né? O que você come é a sua dieta. Mas eu quero agora para emagrecer porque eu quero aumentar um pouco minha... para com isso. Ou então eu vou começar a fazer atividade física. Não começa. Não, começa, é isso mesmo. Vai atrás, se dedica, tenta ser uma pessoa melhor. Então, que ambiente que você está vivendo? E aí, quais dicas você dá, por exemplo, para pessoas que estão iniciando ou então pessoas que querem começar a correr, mas elas têm aquelas dores relacionadas a treinos, etc. O que você traz para as pessoas que... Bom, falando então assim de aspectos gerais, né? Então, lembra que a gente não pode pôr como impeditivo, precisa procurar uma orientação profissional, Sim. Mas eu vou deixar um adendo, como eu sou profissional da área de saúde, se você tiver oportunidade, condições, procure alguém que entenda do assunto. Lógico. Mas agora falando a grosso modo e para a população geral. Vou dar um exemplo. Pandemia, parei totalmente de treinar. Então, assim, fiquei sedentário, tinha acabado de ter uma filha, então tava naquela coisa enclausurado. Quando eu voltei, fiquei, mais de um ano sem correr. Então, me descondicionei, assim, a corrida tem... A atividade física tem aquele negócio que eu falei, funciona enquanto você tá fazendo. Você parou, você vai descondicionando ali. E aí, quando eu reiniciei, mesmo com o histórico que eu tinha, né, de já ter praticado atividade física, vou dar um cenário para vocês de como é que funcionava, porque daí a gente faz o gancho dali para vocês verem que não é algo teórico, é algo que funciona no dia a dia quando alguém entra e começa a correr. As minhas planilhas de treino que o treinador organizava para mim eram corre e anda. Foi isso 3 meses, assim. Só que, é o que eu falei, muitas das pessoas não têm paciência para fazer isso por um tempo, e aí já começa Sim. a querer correr todos os dias, e aí a gente começa a vir as dores, e aí, mas que problema, eu tô correndo todo dia e comecei a sentir dor, não sei o quê, eu preciso correr todo dia. Não, você não precisa correr todo dia e ninguém começa desse jeito. Quando a gente começa a orientar, normalmente, dá alguns exemplos de como é que funciona, você começa a mesclar a corrida com a caminhada. Então, você começa lá, por exemplo, caminhando 3 minutos e correndo 2, então esse bloco vai dar 5 minutos, repete 5 vezes, isso você já vai suar. Principalmente se você for sedentário. Qualquer pessoa treinada começar Sim. a fazer isso, começa a dar aquela sensação que você está praticando atividade física, porque é a repetição dos blocos. Aí, você fez 5 blocos desse numa semana, põe mais um bloco na outra, que daí você vai começar a fazer 30 minutos, 35. Começou a ficar mais confortável, começa a tirar um pouco o trecho da caminhada, começa a pôr um pouco mais de corrida, então começa 2 minutos caminhando, 4 correndo, então o bloco fica de 6, então se você fizer 5 blocos desses já são 30 minutos. Então, falando da corrida, é uma estratégia que é usada nas assessorias e que pode ser para quem tem alguma dificuldade, assim, de, como é que não consigo agora entrar numa assessoria? Sim. E aí uma outra dica até, além de fazer esses intervalos e ir progredindo lá, e sempre no começo com dias de descanso. Mas é só 30 minutos, tá? Mas seu corpo ele não está acostumado com aquele estresse. Então vamos falar em termos absolutos ali. Seu corpo ele não estava acostumado com isso. Se você não der lá um tempinho para ele descansar, é onde aumenta muito a chance de você ter uma dor ou até mesmo uma lesão, né? Que aí vai te desanimar. Então, folga ali pelo menos um dia entre um treino e outro, que daí você já vai treinar 3 vezes na semana, você vai ver que isso, fazendo direitinho ali 3, 4 semanas, você já vai ver o benefício. Gostou muito? Achou legal? Cara, procura planilhas lá no Google. Você vai achar várias revistas especializadas em corrida, livre acesso. Lá fora é muito comum isso, assim. Aqui a gente tem muito essa questão da assessoria, né? Mas a estatística de quem faz a maratona lá nos Estados Unidos é assim, 70% corre com orientação própria, entre aspas, assim, e procura informação. 30% tem treinador, tem assessoria. Então, um segundo passo é isso. Começa a procurar a planilha. Você vai achar fácil, assim, eu tenho uma meta de correr uma distância, por exemplo, de 5 quilômetros
em 30 minutos. Cara, você vai achar muita planilha. Que daí vai começar a ficar um pouquinho mais complexo. Você vai correr 3 minutos muito forte, vai caminhar 1, depois vai correr mais... Então, aí você vai trabalhando em cima disso até você ter condições de achar alguém, um grupo de corrida, um profissional de educação física que ele vai te orientar direitinho. Mas eu acho que esse é o caminho, é entender que é um processo. Eu usei o meu exemplo porque, cara, eu fiquei, agora que fiz a maratona de Chicago, eu comecei a voltar e falar, cara, deixa eu ver como é que foi o processo. Os primeiros 3 meses foi esse corre e anda e, cara, me senti muito bem e não teve essa limitação de aparecer uma lesão ali porque eu tava parado. Talvez na hora quando eu olhei eu falei, putz, vou fazer só isso, mas meu treinador explicou, falou, cara, você ficou 1 ano ali parado, vamos devagar. Não, você vai ter lesão, não tem jeito. É isso, cara. Se você olhar assim, lesão de maneira geral e dores, você dá uma demanda muito alta num corpo que não tem a capacidade de receber, né? Então, enquanto você não equalizar isso, né, começar a ir aumentando a sua capacidade, que daí é sendo exposto ao próprio estímulo que você vai fazer, gradual a corrida, né, fortalecimento junto, mas principalmente a própria atividade que você vai fazer já é uma exposição gradual e aquilo vai equalizando com o que você tem para dar. E aí é muito importante isso que o Bessa falou da parte do descanso. Eu, quando era atleta, eu não levava muito em consideração e eu paguei o preço de que o descanso a gente acha que é só recarregar a bateria. Não, ele é muito mais do que isso. A gente cresce durante o sono, então 2/3 do GH é produzido durante a noite. Os bodybuilders, né, as pessoas que fazem musculação, você vai crescer durante a noite. Então, quando você dorme mal, e se você está começando uma atividade física, você vai começar a ficar suscetível, muito mais sensível à dor. Então vão aparecer dores muito mais frequentes em você, porque você talvez não esteja dormindo direito. Então, avalie também a qualidade do seu sono, ou como você acordou naquele dia. Se está com uma dor muito aguda, que tipo de volume de treino você também vai fazer, ou então que volume de atividade que você vai fazer. Você é uma pessoa que foi sedentária a vida inteira, você deu, de repente, 2 voltas no quarteirão e ficou muito dolorida. Talvez o seu sono esteja impactando nisso. Então, olhe para essas questões, porque isso também pode estar impactando você durante o dia. E aí, como saber também se a dor muscular ela é normal ou como diferenciá-la de uma lesão? Isso é importante, que foi uma das perguntas que a gente mais recebeu quando eu ia fazer a gravação com você. Então, a gente tem... E aí só um parênteses, porque eu tive um tio uma vez que ele é super sedentário. Aí um dia ele, tô com dor no peito, não sei o quê. Aí ele foi lá ver, o médico, ele tinha feito lá 10, 15, 20 flexões com o neto dele, não sei o quê. E aí ele foi no médico, o médico falou, cara, você só tá com um pouco de dor no peito porque você fez flexão. Então, assim, como que a pessoa consegue diferenciar isso, né? A gente tem uma dor que chama dor muscular tardia. Então, é aquela dor no músculo, né? Então, o músculo você consegue pegar ele ali, sabe? O molinho do corpo, entre as articulações normalmente. Que quando você muda um treino de musculação, para quem já treina, ou quando você faz um treino mais intenso, por exemplo, falando de corrida, aumenta o volume, ou quando você inicia na atividade física, é muito comum de ter. Então, por exemplo, se você é exposto ao estresse do exercício físico, que é um estresse no corpo, aquele exercício físico ele gera pequenas lesões no músculo, que é muito esperado, que aquelas lesões que vão fazer teu músculo crescer depois, e aquilo atinge um pico de 2 dias até 3 dias depois. Então, dores que são mais simétricas, que são nos músculos, que você consegue pegar, na maioria das vezes são dores boas, assim, dores benéficas, né? E que passam ali depois de 2, 3 dias no máximo, né? E que não impedem você de fazer um treino por cima ali depois de 2 dias de estresse naquela musculatura. Quando as dores, isso falando em linhas gerais, tá? Quando as dores começam a aproximar mais das articulações, ali dos tendões, a gente começa a ficar um pouco mais de olho para ver se aquilo vai... Porque essas regiões também vão sofrer adaptações. Lógico. Então, você estressa um tendão. Então, o tendão tem uma capacidade X de receber a carga. Aí você põe uma carga um pouquinho a mais, ele vai estressar e vai perder um pouquinho aquela capacidade, mas é aquilo que vai fazer... igual o mesmo princípio do músculo, vai fazer ele ficar mais forte depois. Mas normalmente essas dores mais próximas das articulações, dos tendões, que se ficarem de forma recorrente, demorar mais de 3 dias, 4 dias para passar depois de uma atividade física, é onde a gente começa a ficar um pouco de olho. E na maioria das vezes não é nada muito alarmante no primeiro momento e às vezes com repouso, igual você já jogou tênis profissional. Sim. Então,
com certeza, várias vezes você viu ali, pô, talvez se eu pular um dia de treino, né, e não jogar, aquilo já vai ser muito mais benéfico para o resto da semana do que eu insistir ali. Exato. Então, se fosse diferenciar, assim, essa dor que você consegue pegar no seu músculo ali, se for simétrica dos dois lados, e aquela dor que parece que realmente, cara, você foi atropelado ali, Sim. essa dor, ela tende a não ser grave, né? Quando a dor ela começa a ir mais próximas ali das articulações, serem mais pontuais, então você consegue pôr o dedo exatamente onde está incomodando e você vê que é uma estrutura mais perto da articulação, é onde ali realmente é legal você dar talvez um dia a mais de repouso, ver se melhora, e se não melhorar, aí procurar uma ajuda especializada. E o que eu ouvi, aí até uma pergunta, é que o músculo, de fato, ele cresce ou ele se desenvolve mais rápido do que a articulação. Isso. Por isso que também tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a própria musculação, a pessoa está puxando ferro, ela começa a ver o músculo crescer, e aí vai aumentando muito a carga, mas a articulação ainda não ficou preparada para toda aquela... E isso é verdade, isso. Isso é verdade. Isso é um dos problemas quando você tem uso recorrente de esteroides anabolizantes, porque isso gera um ganho muito rápido de massa muscular, que às vezes o tendão ali não acompanha. Então, além do esteroide em si, né, ele deixar mais frágil a região, ele tem esse efeito deletério, né, de você ganhar muita força mais rápido do que os tendões e os músculos, os tendões e as articulações, elas acompanharam, né? Então isso é um problema. E hoje a gente vê uma explosão de reposição hormonal, né? Então, que antigamente era só mais restrito aos bodybuilders, e hoje eu vejo muito amigas minhas, inclusive, ela fala, não, eu não tomo bola, eu faço reposição hormonal. Na verdade é a mesma coisa, tá? Só para deixar claro aqui, a única diferença é que tipo de bola que você tá tomando. Essa parte realmente você tem que ser muito bem assessorado ali, porque são indicações pontuais em situações de saúde, ou quando a pessoa já vem avançando na idade, aí uma conversa com o seu endócrino, com o teu médico, vão achar o melhor caminho. Mas esse é um efeito colateral que acontece, que ajuda até a explicar isso que você falou, né? Do músculo, ele normalmente ele ir mais rápido, né? Você adaptar ele mais rápido do que a articulação. E aí, quais são os sinais, então, de alerta, ou então de uma lesão, que os corredores ou triatletas eles devem estar mais atentos, quem já está de fato praticando bastante? Quem já está praticando. São dores que normalmente tiram você do treino. Então, se você às vezes acontece assim, você começa a correr, começa a sentir, aquilo vai aquecendo, vai melhorando, e aí você consegue completar o treino, depois lembra um pouco da região, mas aquilo não te limita para o próximo treino. Quando você começa a ver que você precisa parar um treino antes da hora, quando a dor ela fica limitando as suas atividades depois no dia a dia. Então, por exemplo, você fez um treino mais forte e aí fica mancando o dia inteiro. Isso não é normal. É diferente quando você faz uma prova muito longa e fica com aquela dor muscular que você vê que... De ácido... de aquela mais química ali, né? E é muito diferente de você estar mancando, de você estar com uma dor muito aguda, né? Às vezes ajuda... você ter uma escala de nota para sua dor. Então, 0, sem dor, e 10, uma dor muito forte. Até 2, 3 ali, que você der uma nota para sua dor, é algo tolerável ali. Inclusive, durante a prática da atividade física. Começou a passar de 5, 6, na sua percepção de dor, essa é uma dor que eu já estou dando uma nota 6, 7. Isso já precisa tomar um pouco de cuidado. Mas... principalmente o parâmetro nosso é quando você não consegue fazer, ou você tem que modificar muito a forma que você está fazendo, né? Então você precisa ter que, sei lá, começar a mudar a sua passada, começa a mudar o jeito que você está executando um exercício na musculação. Aquilo realmente é porque você está tendo que fazer um movimento protetivo, porque você tem, de fato, uma sobrecarga maior do que o normal. Tá? Então o corpo ele é inteligente, ele adota padrões de movimento ali para poder te preservar, para você não continuar se destruindo. Então a dor, a gente tem que ver a dor também de outra forma. A dor, ela tem uma função primitiva ali, protetiva, para a gente não pegar um negócio sem sentir que está muito quente. Imagina se eu não tivesse dor. Né? A gente tem uma condição que é a ausência de dor, né? Uma doença raríssima, que a expectativa de vida era muito baixa, porque como é que a gente sabe que tem uma infecção? Por causa que dói, né? Então, aí você dói, você procura e aí você se trata. Como é que você sabe que está fervendo?
Pô, é porque eu encostei aqui e teve um reflexo. Então, a dor, ela tem essa função protetiva. O que acontece, em alguns casos, é que ela pode estar desequilibrada. Às vezes está um pouco mais, por exemplo, aí você falou do sono, né? Agora eu já emendei um assunto no outro aqui, mas é que não, foi obrigado, porque essa é a minha próxima pergunta. Qual a influência do sono no tratamento da dor? O sono, cara, a gente vê igual um botão de volume, assim, que ele pode aumentar ou diminuir. Imagina que a música tá tocando baixinho e a música é a dor. Se você não dormiu direito, então o sono é uma coisa que impacta muito, o estresse. É como se você pegasse esse botão de volume da intensidade e aumentasse. Então, aquele problema que era para ser pequeno, ele começa a ser maior. Exatamente. Então, o sono, o estresse, a alimentação, tudo isso influencia no quanto que você amplifica algo que já está lá. Então, a dor, ela é altamente modulável por principalmente sono, né? A alimentação e estresse, assim, esses 3 fatores ali são... Não, do sono, eu posso falar um pouco do sono. O estresse, ele é interessante. A alimentação, eu vejo que, principalmente quando, né, eu como muito açúcar, eu sou bem formiga, quando eu tô numa fase mais compulsiva, é impressionante como é inflamatório, assim. Eu vou correr batata, que se eu correr 3 vezes na semana, vai estourar minha panturrilha, assim. É surreal, assim. E aí, se eu tenho uma alimentação melhor, meu músculo aguenta mais a pancadaria. Mas o sono, quando eu não durmo, ou eu então vou dormir já mais tarde, eu sei que eu tenho que acordar cedo, já de madrugada eu começo a sentir umas dores assim, é surreal assim, na verdade. Você já começa a ver que não tá tendo a recuperação mesmo. Entendi. E aí, e aí eu começo a ver, inclusive, que de fato, e isso é verdade... Se eu tenho pouco tempo de sono, eu já fico, inclusive, mais inchado, porque você começa a produzir mais cortisol, você fica mais em vigília, retém mais gordura para você poder sobreviver, porque é tudo lei da sobrevivência. É o que você falou, é a dor, o corpo te avisando para você sobreviver, ó. Aqui tá dando um pepino aqui no seu intestino, então segura a onda. Aqui tá doendo sua perna, então segura a onda. Ou você precisa fazer isso. Então, eu vejo que tem como você falou, o corpo é muito inteligente e vai da gente ouvir esses sinais, né? Porque cada vez mais a gente tá conectado com o mundo externo, redes sociais, é uma loucura de informação e você começa a não olhar para o que o seu corpo tá falando. Exato. Não, é muito isso, cara. Tanto que nessa área de recuperação que você falou, assim, a gente trabalha com saúde lá, e é o meu dia a dia. Quando me perguntam assim, o que é a melhor estratégia para recover? A gente tem banheira de água gelada, a gente tem massagem, tem bota de compressão, mas isso tudo é o que a gente traz na evidência, assim, isso não modula muito a inflamação, mas isso traz um bem-estar. Então é se você se sente bem, não tem problema fazer. Mas o que tem de evidência robusta, assim, para recover, depois de uma atividade física, é você repor bem a proteína, né, e carbo, se for mais, carboidrato, se for mais intenso, e dormir. São as principais estratégias de recover para você recuperar. Então, dormir bem e se alimentar bem depois da atividade física. É o que tem, assim, de robusto, de você pegar populações, comparar e ver, pô, esse aqui tem uma performance melhor, esse aqui tem menos índice de dor. Tá muito mais por essas práticas que são, entre aspas, baratas, né? Dormir e se alimentar de novo, do que você fazer massagem, banheira de gelo, bota de compressão, que tem um benefício da sua percepção ali, mas que vão ajudar menos comparado com sono e com... Então, isso é legal você trazer isso até da banheira de gelo. Eu gosto de fazer uns biohack comigo, né? Então, assim, eu vou me testando. E aí teve momentos que eu cheguei a fazer até a banheira de gelo. É o que você falou, me trouxe muito bem-estar. Isso. Mas o quanto de fato isso é benéfico, ou porque eu também já escutei que quem faz muita musculação quer crescer, que a banheira de gelo ela atrapalha no crescimento por conta de vasoconstricção. Isso, exato. E, enfim, mas o quanto que ela é benéfica, ou se de fato ela é, ou se não tem comprovação ainda, é uma coisa mais de bem-estar mesmo. É mais de bem-estar, assim. Em termos de marcadores inflamatórios, então quando a gente faz exercício, a gente libera alguns marcadores, creatina quinase, que se você fizer um exame de sangue depois de uma atividade física, você vai ver que tem alguns marcadores de lesão muscular, que é normal. Isso. Se você faz o gelo ou não, isso não muda esse nível de destruição muscular ali. Então, não tem esse tipo de benefício. Agora, o que vai ter de benefício, por exemplo?
tem muitos protocolos de imersão em gelo. Isso ajuda a trabalhar a tua parte mental, de autocontrole, de você conseguir ficar numa situação de muito desconforto, mas sua mente conseguir te manter ali. Então, isso, secundariamente, vão ter outros benefícios na própria atividade física, né? Se você está conseguindo modular aquele desconforto e ficar ali, controlar sua respiração, não se apavorar, aquilo vai ter, vão ter outros benefícios, né? E tem a questão do bem-estar. O gelo é muito analgésico, cara. Você entra, você anestesia, então toda aquela dor muscular ali, por isso que às vezes há esse não tanto de perder a questão massa, o ganho muscular, mas de você não se acostumar com o desconforto que a atividade física traz. Então, você sempre está buscando um remédio ali para doer menos. Claro que em situações extremas isso pode ser é melhor você ir numa banheira de gelo que você tomar um anti-inflamatório ou tomar um analgésico. Até porque o anti-inflamatório e o analgésico... Esse sim, eles prejudicam. Não, e eles também, eles deixam o seu corpo mais sensível, né? Então ele aumenta a probabilidade de lesão, né? Eu já ouvi isso também. Não, sim, porque quando a gente fala, igual eu falei da dor, que a gente precisa olhar a dor diferente, né? A dor é um alerta, né? Então a gente tem que encarar ela como uma amiga, né? Isso. Claro que às vezes ela fica demais, mais do que precisaria. Aí a gente entra em condições patológicas, mas na maioria dos casos ela tá ali para te proteger o teu corpo pra você ficar vivo, né? Que isso evolutivamente é o que fez a gente permanecer vivo. Quando a gente fala da inflamação, é a mesma coisa. Sempre que a gente tem uma lesão tecidual, você cortou a pele, você cortou o músculo, você machucou, você tem que ter o processo inflamatório, que vai limpar aquele tecido tudo, e a inflamação, ela vai liberar um monte de proteína que vai atrair as células que vão reparar aquele tecido ali. Perfeito. Então, você precisa da inflamação para poder reparar o tecido. Que ela dá o sinal ela e dá aí... o sinal para poder perfeito. vir. Então, quando você tira essa inflamação... Por isso que o uso recorrente de anti-inflamatório aumenta o risco de romper o tendão. Por quê? Porque toda hora que você tem, você toma o anti-inflamatório. Então, você está encobrindo a dor, mas a lesão continua. Exato. E aí... Claro que nessa hora a gente tem que falar, tem os extremos. Isso. Tem quando você tem muita inflamação, a inflamação ela não é seletiva. Então, se você tem um processo inflamatório gigante, ele vai destruir os tecidos em volta. Por isso que às vezes os médicos entram com anti-inflamatórios de maneira certa, porque você precisa conter aquela resposta muito grande. Porque senão você começa... A resposta destrói o hospedeiro, sim, né? Então, por exemplo... Casos clássicos de você, sei lá, aspirar um produto que vai pro teu pulmão, sim, e aquilo não desmancha, e aí o corpo vai dando um processo inflamatório para tentar tirar, aquilo destrói o teu pulmão, não por causa do pedacinho de, sei lá, de pedra que tá no teu, de cascalho que tá dentro do seu pulmão, mas por causa da resposta do corpo. Então, em casos extremos, claro que precisa, mas a maioria dessas dores recorrentes de prática de atividade física, de lesões mais simples, quanto menos a gente utilizar anti-inflamatório e analgésico medicamentoso ali, melhor, né? Então, aí o gelo poderia entrar nessa função mais de alívio, né? Você tem um alívio e o alívio ele permanece por um tempo, além dessa parte do autocontrole, né? De você ter essa parte... A gente fala muito assim, né? A gente fica muito focado em alcançar objetivos e hoje cada vez é vendido mais na internet, né? Então, realize o seu sonho, vá atrás da sua felicidade, e eu sou um pouco menos romântico nisso. Eu acho que ser feliz é a gente lidar com as nossas emoções de uma forma mais positiva, né? Então, vai ter os momentos de pico para cima, para baixo, e na verdade esse eletrocardiograma é como você lida com todas essas oscilações para cima e para baixo, que aí torna você uma pessoa feliz. Mas só que é vendido que você sempre tem que estar realizando coisas e atingindo o troféu e ganhando a medalha da Maratona de Chicago, que só assim você vai se tornar uma pessoa feliz. Quando a gente vai para a parte de exercício físico, os benefícios, né, da atividade física, ele não só é da questão de produção de hormônios, mas também por todo como a gente falou, evitar doenças crônicas e você de fato conseguir ter longevidade com qualidade. E aqui o nosso foco é sempre como você consegue ter longevidade com a maior qualidade possível. E aí, eu não posso fugir, porque também tem um pilar aqui importante que é o sono, que a gente lida muito. Eu queria só te fazer uma pergunta. Se você, Fábio, tem problema de sono, e o que você faz quando você tem dificuldade para dormir? Você exclusivamente, porque você trouxe um caso seu, mas eu vejo que também pessoas que dormem mal, elas acabam não fazendo atividade física. Mas um dos principais sincronizadores do sono é a atividade física. É alimentação, atividade física e exposição à luz.
Então uma coisa está correlacionada à outra. Então a pessoa fala, o que eu preciso fazer primeiro? Preciso fazer uma atividade física para dormir melhor ou eu começo dormindo melhor para fazer uma atividade física? Mas como você, Fábio, se você tem problema ou quando você tem, o que você faz para conseguir minimizar esses problemas de sono para você? Porque você sabe o quão importante é, principalmente agora você que está correndo maratona, etc. Então, nessa, assim, acho que se minha esposa ouvir isso, ela vai dar risada, porque, cara, eu não acredito muito nisso, mas ela fala, cara, eu sou touro, né, signo. Ela fala, cara, você gosta de comer muito e de dormir. Se você estiver alimentado e dormindo bem, sim. Mas o fato, assim, eu não tenho problema, no geral, para dormir, mas eu tenho uma rotina que eu começo muito cedo, 5 da manhã eu levanto, 6 eu já tô atendendo, meio do dia faço atividade física, então realmente, e aí depois busco a minha filha na escola às 4, e aí é intenso até às 8, porque eu fico com ela. Então, realmente, a hora que eu deito, eu deito mesmo. Assim, como eu acordo às 5, eu sempre tento ir para a cama ali às 11 horas, mais ou menos. Mas eu acho que, assim, de rotina durante o dia, como é que chama? É power napping? Que você faz pequenos... Como eu tenho esse privilégio... Inclusive a Carla de Pierro, que já fez, acho que já gravou com vocês, né? Cara, não, por causa de agenda, cara. Mas a gente tá ali tentando e ela viaja pra caramba com tênis. E a Carla gravou com a gente agora e ela falou muito do power nap, que pra ela funciona muito, mas que pra atletas também funciona bastante. Pra mim também funciona demais, assim. E eu só vi depois, assim, eu já fazia isso sem antes saber o que era esse power nap aí, mas... De fato, cara, como eu tenho esse privilégio de trabalhar num espaço que, na prática, tá cheio de maca, cheio de consultório, sempre tem uma salinha livre. Então, às vezes, eu tenho um horário na agenda livre. Cara, é impressionante. Assim, é questão de poucos minutos ali que você deita. Eu coloco o timer para não perder a hora. Mas parece que você dá uma renovada, uma restartada gigantesca. Sim. E aí pode ser até no... Cara... Até no chão, assim. Uma vez eu gravei com... Acho que você conhece o Reis, o Gil, que era presidente da Michael Page. A gente gravou, sim, lógico. Sabe? Sim, o holandês. Claro, Gil, é porque ele falou, ele falou, pronuncia Reis, mas é Gil e escreve... Eu nunca falei sobre o nome dele, porque eu não tenho nem me coloco nem... Como pronunciar? Ele é triatleta, executivo, o cara fez Ironman, jogou bola. Na época do que o Romário jogava na Holanda, ele era da categoria de base. Exatamente. História boa pra caramba. E ele contou, cara, que ele como executivo também, ele falava muito em gestão de energia, não de tempo, porque tempo era uma coisa finita, então ele tinha que dosar um pouco o quanto que ele tinha que estar presente numa reunião, né, num momento de decisão importante. E que ele fazia isso, ele às vezes não tinha uma brecha, ele falou que literalmente ele no escritório dele, isso tá gravado, né, então tô só reproduzindo o que ele falou, ele deita no chão, fecha o olho e cochila, não sei, 15 minutos, 20 minutos. Dizem que os 20 minutinhos 20 minutos, cara. Então, isso ajuda ele a tomar a decisão melhor, ele chegar numa próxima reunião, é coisa que às vezes você tem uma brecha e você vai fazer algo que você poderia ou fazer depois. Então, eu tenho muito isso e eu como tenho maca no meu ambiente, isso ajuda bastante. Então, realmente eu não tenho muito esse problema. Tive no começo, né, filho com 1 ano, 2 anos, que até regular o sono do filho, a gente acaba sendo impactado na casa. E aí esses cochilos no meio do dia eu acho que ajudava bastante, sim. Mas durante a noite não tenho, assim, realmente eu deito. E aí até para te trazer de uma forma mais técnica, o que acontece? Quando você faz ou power nap ou quando você dorme, você tem os estágios do sono que você faz o processo reparador, não só do ponto de vista do tecido muscular, como o Bessa aqui está falando, mas também todo cognitivo. Então, quando ele falou, você vai entrando nos estágios, seja esses 20, 30 minutos, você começa a aprofundar o seu sono, entra no sono REM. O sono REM é o momento que o seu corpo está todo relaxado, o músculo esquelético, e o seu cérebro trabalhando muito freneticamente, às vezes até 20%, 30% a mais quando você está acordado. E é nesse processo que você faz toda a consolidação da memória ou dos aprendizados que você teve ao longo do dia. Então isso que o Bessa está trazendo, olha que interessante, ele colocou na prática e a gente está vendo que a teoria está funcionando. Então, de fato, todo aquele aprendizado que ele teve durante o dia, ele viu, inclusive, que fortificou ainda mais esse aprendizado. E eu eu tive um treinador só na minha vida inteira, quando eu jogava ele falava, ele obrigava a gente a fazer um power nap durante a tarde. Então, almoçava, descansa 20 minutos. E dorme e coloca no despertador. Eu botava no despertador os 20 minutos, depois ia treinar à tarde.
pra mim, no começo foi muito duro, porque eu acordava meio sonolento, meio devagar, mas talvez pelo estágio do sono que eu tava. E porque às vezes passava dos 20 minutos, ia pra meia hora, 40 minutos, aí eu já começava a entrar em sono muito profundo. E ficava muito devagar. Mas quando era os 15, 20 minutos, eu já acordava e tava... Cara, era surreal, assim. Cara, isso pra mim faz muita diferença, O poder de reação, principalmente tênis, que era saque, você precisa ter reação muito rápida, eu sentia que tinha uma evolução muito grande. Não sei quantificar em 10, 15, 20%, mas eu particularmente sentia também. Mas só que ninguém nunca tinha... Vamos dar continuidade a isso e fazer isso algo que seja uma prática sua da sua vida. Eu vejo isso diferença no nível de atenção, porque normalmente eu tô com um paciente tendo que ouvir a história, entender, raciocinar. Isso muda muito se eu tive esses pequenos momentos de sono ali. Cara, irritabilidade. Às vezes você tá mais irritado, às vezes, cara, é você deitar ali, isso melhora muito, cara, muito. Então, e essa parte da memória é interessante que eu vi isso na prática antes de entender que o sono tinha alguma relação. Quando você virava à noite estudando para uma prova, sei lá, eu lembro que eu tenho essa memória de farmacologia, de você virar à noite tomando aquela coisa de faculdade, né? Pó de guaraná, não sei o que, você decorar, reação, não sei o que tal. Vai sem dormir, cara, coisa assim. Você vira à noite, você chega, faz a prova, vomita tudo. Cara, no dia seguinte você não lembra absolutamente nada do conteúdo que você fez ali, cara. Então... A questão da memória é absurdo como é que o sono faz diferença. Até para só você que sofre com insônia ou com ansiedade, com depressão, se você está com algum problema, hoje quase 50% dos problemas de saúde mental surgem por conta de sonos mal dormidos ao longo da vida. Então a gente tem até um método comprovado cientificamente que a gente consegue te ajudar, porque hoje 85% das pessoas que têm insônia não precisam de medicamento. Então a gente tem tá no link aqui, clica no link da descrição do curso, ou então seja dentro das plataformas de podcast quanto no YouTube, clica no link que a gente tem um curso que a gente está desenvolvendo para poder te ajudar a conseguir dormir melhor sem a utilização de medicamento. Então a gente começa a fazer mudanças psicoeducativas, porque a gente acredita muito na questão de comportamento. Até para a gente ir para a etapa final aqui da nossa conversa, né? O que você, Bessa, e até para quem está nos escutando, o que você traz de forma mais... um passo a passo que a pessoa ou quem queira começar a fazer uma atividade física, mas que está com dores já recorrentes, porque hoje eu vejo muita gente reclamando de dor, e aí ela quer fazer uma atividade física, mas acha que isso pode impactar na vida dela, então eu vou sentir mais dor. O que você vê dentro de toda a sua formação e o que você cuida hoje das pessoas, que já eu achava que era só de alta performance, então você acabou de trazer que não é. Quem quer começar? O que a pessoa pode começar a fazer para o dia a dia, para ela começar a se encorajar, começar a ter pensar no dia a dia dela, começar um passo de cada vez? O que você traz como experiência também? Cara, eu falei assim, cada caso é um caso, quando a gente fala em dores e lesão, então só dar esse disclosure. Eu acho que a gente tem que aproveitar a parte boa de rede social, que você falou, de ambiente, por exemplo, quando a gente fala... O ambiente influencia muito, né? Então, às vezes acontece de o ambiente na sua casa, os seus amigos não favorecem isso. Mas você pode, às vezes, por exemplo, no teu timeline ali, você selecionar pessoas que fazem atividade física e você vê isso. A gente fala que tem um efeito negativo, mas às vezes, né, quando você vê, você se compara muito, mas também tem um efeito de, você vê que outras pessoas estão fazendo. Quantas vezes a gente recebe mensagem, né, do próprio sistema, eu tô me inspirando porque eu ouço essas pessoas que que começaram do zero. A gente vê que não foi fácil para ninguém, que foi um efeito crônico, né, que precisou ser recorrente para ter benefício. Então, uma forma, caso o seu ambiente não favoreça isso, que você pode controlar muito bem é quem que você segue ou deixa de seguir. Só selecionar ali, você não precisa excluir nenhum amigo seu que gosta mais não gosta tanto de exercício físico, mas você pode começar a colocar para aparecer ali dicas ali. Sobre dores e doenças, assim, é o que a gente falou, começa a olhar o exercício físico como um remédio, assim, não vai ser às vezes a primeira vez que você vai fazer que você vai ter um benefício, mas feito de forma recorrente, dificilmente você vai falar, putz, eu piorei depois que eu fiquei mais ativo, né? Os relatos são muito, e a ciência vai muito pelo caminho oposto.
Usa o parâmetro. Assim, você já tem uma dor, você não é algo sério, que você tem uma limitação ali muito grave, que eu falei, é difícil eu conseguir elencar alguma coisa que não faria exercício físico, né? Inclusive doenças autoimunes, que a gente sabe que o exercício físico, ele libera, é como se fosse um remédio, assim, você contrai o músculo libera anti-inflamatórios ali do próprio corpo e aquilo tem um efeito sistêmico, por isso que a gente se sente bem. Então funciona literalmente como um remédio. Então encara o exercício como um remédio que você vai fazer e que aquilo você fazendo de forma recorrente, você vai se sentir melhor. Mas precisa ser de forma recorrente. Ache, de preferência, alguma coisa que você goste, né? Então isso seria o cenário ideal, mas caso você não goste, encare como escovar o dente, algo que entre uma necessidade básica, né? Exato, na sua rotina. Use esse parâmetro de dor. Bom, eu tenho uma dor no meu joelho que se eu for dar uma nota, é uma dor chata, 3 de intensidade, 4 constante. Você fez o exercício, viu que não aumentou tanto, aumentou um pouco, mas não piorou. É melhor você estar com aquela dor pequena ali, tendo os benefícios do exercício físico, do que você usar aquilo como um limitante, porque o exercício vai trazer tanto benefício para a sua vida que não tem problema você sentir um pouquinho de desconforto ali. Claro que sempre colocando um parênteses que começou a ver na sua escala que a dor está subindo, isso você precisa de uma ajuda profissional. Mas usa o parâmetro atual. Pô, eu tenho dor. Você começou a fazer atividade física, a sua dor tá igual? Não pior. Então continua. Assim, que for andando de lado a sua dor. Continua fazendo atividade física. Não espera a dor ela sumir para você poder começar. Não coloca isso como um impeditivo, tá? Porque na maioria das vezes o exercício vai ser indicado para você. Tem condições, procura um fisioterapeuta especializado, um professor de educação física especializado, um médico do esporte, um ortopedista para te acompanhar. Não tem, use o bom senso dessa escala de dor, procure orientações na parte boa da internet, né, que você tem sim conteúdo de... Sim. Pegue profissionais que você saibam, que atendam, né, que tenham conteúdo e vê se ele tem algum canal, alguma coisa no YouTube que você consiga pesquisar. Então, as minhas dicas seriam no geral essas, né? Não, e eu acho que o Bessa trouxe aqui um ponto muito importante. Começa a mudar a sua mentalidade e fala assim, pô, quanto que eu tô tomando de remédio? Eu tomo X, faço atividade física, eu vou tomar mais um remédio. Então, utilize ele como remédio. Isso eu achei muito legal você trazer isso, porque às vezes a pessoa acha que só atividade física é só simplesmente para você ficar com um corpo legal ou para você emagrecer, muito pelo contrário. É para te trazer tantos outros benefícios, você vai se relacionar melhor com você vai se relacionar melhor com as pessoas, você vai ter muito mais possibilidades de crescer profissionalmente, porque isso já está comprovado, inclusive pessoas que cuidam mais do corpo, da saúde física e mental, elas tendem a ter um crescimento maior profissional. Então, se às vezes você está com dificuldade, não estou ganhando bem, começa a cuidar da sua máquina, começa a cuidar da sua saúde física, porque automaticamente ela vai te ajudar na saúde mental. Como a gente falou, produz hormônios, é cientificamente comprovado, não é uma questão aqui de o exercício é chato ou é legal. Eu também não vou, quando eu vou no banheiro, eu vou vibrando, vou lá fazer meu xixi agora, mas eu tenho que fazer. Eu não fico vibrando quando eu vou escovar os dentes, mas eu tenho que escovar meus dentes. Então, encare a atividade física, ou então você ser uma pessoa mais ativa, como algo que é fundamental para o seu crescimento como pessoa, para você sair daqui melhor como você chegou. Então acho que esse ponto que ele falou de usar a atividade física, ou você ser uma pessoa ativa, ou mais ativa como medicamento, pense que cada atividade física que você fizer, você está colocando um remédio dentro de você. E que não vai ter efeitos colaterais, o que é o mais interessante, que os efeitos são muito mais benéficos. Né? Exato. Ô Bessa, deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde que as pessoas podem te encontrar? Onde que você tá? Seja presencial nas redes sociais, além do Estema, escutem o Estema Podcast, que é muito legal. Escutem um episódio do SEC, puta, história é legal pra caramba, Não, cara. Imagina. Mas onde que elas podem te encontrar? Então, eu atendo na Care Club, na unidade Vila Lobos. Eu atendo o meu perfil de atendimento, assim, a gente tem uma equipe que tem várias especialidades, mas principalmente quem faz alguma atividade física, corre, nada, pedala, joga tênis, futebol e tem alguma dor. Então, normalmente esse é o meu perfil. Mas a gente tem uma equipe que atende vários outros
tipos de lesão, né? Então, lesões pós-operatório, mais agudo. Então, quem tiver algum problema relacionado a isso, pode... Legal. O meu próprio Instagram, eu não uso ele tanto assim, né? É um uso mais pessoal, às vezes coloco um pouco profissional, mas ele é aberto e ali você pode achar meu contato. Tá como então, Fábio tá Bessa? Fábio Bessa, tem uns Tudo 3A junto. no final, é Fábio Bessa A, porque quando eu criei Fábio Bessa já tinha algum Fábio Bessa ali. Perfeito. Mas se você digitar ali, provavelmente você vai me achar ali. Aí pode mandar uma mensagem que a gente direciona para quem puder ajudar. Bom, então acho que temos aqui dicas infinitas para você poder começar a fazer atividade física, você começar a cuidar de você. E, de novo, qualquer dúvida, você está com dor, está com dificuldade, sentiu que fez uma prática de exercício, sentiu uma dor, um desconforto maior, tem as redes sociais do Fábio, entre em contato com ele que ele vai poder te ajudar. Como a gente falou aqui, vá atrás de boas informações para você ter uma boa curadoria, para você tomar melhores decisões. A gente sempre diz aqui, quando a gente vai atrás de boas informações, a gente começa a tomar melhores decisões e analise como é o seu ambiente. Se é um ambiente que ele está te ajudando ou sendo mais propenso a fazer você evoluir como pessoa, ou se você está num ambiente que ele é mais tóxico, que ele te joga mais para baixo, que ele dificulta as suas ações, as suas ideias de tentar alguma coisa nova. Não tenha medo de tentar alguma coisa nova. Veja se as suas crenças são limitantes ou se são crenças que vão te ajudar, inclusive, a conseguir ter uma evolução um pouco melhor. E é como a gente sempre fala aqui, de grão em grão a galinha enche o papo. Então vai devagarinho, passo a passo, começa sem dar o primeiro passo, você nunca vai conseguir correr. Então, assim, a gente começou engatinhando, andando, e acho que você tem que encarar dessa forma você. Bessa, só tenho a agradecer, cara. Eu que agradeço, muito obrigado. Cara. Muito obrigado. Um privilégio estar aqui, cara. Show de bola. Pô, valeu, mano. Tamo junto. Até os próximos episódios. Não deixe de seguir, botar no sininho. Todas as terças-feiras a gente sobe nas principais plataformas de podcast, cuidando de você.